Bom, eu escolhi esse cantinho aqui para falar um pouquinho sobre os fatores bióticos e abióticos de um ambiente. Bom, só nesse pequeno pedaço a gente pode observar esses dois fatores. A gente tem os fatores bióticos como sendo as plantas, né? E os fatores abióticos como sendo as pedras, o solo, o ar, a luminosidade, o calor. Então, são fatores abióticos, não vivos. E os fatores bióticos são todos os seres vivos que pertencem àquele ambiente. Bom, aqui mesmo sendo um ambiente artificial, um aquário, eu também posso observar os fatores bióticos e abióticos desse meio, tá? Então, os fatores bióticos, que são todos os seres vivos que estão nesse meio ambiente. No caso aqui são os peixes. E os fatores abióticos seriam a luminosidade, o oxigênio, a água, né? O oxigênio está dissolvido na água, as pedras, a temperatura da água. Então, são os fatores abióticos relacionados àqueles não vivos do ambiente. Vamos falar agora sobre as interações entre os seres vivos. Começando com a predação. Nessa relação ecológica, uma das espécies sai ganhando e a outra sai perdendo. Nós temos o predador e a presa. Na competição, ela pode acontecer entre indivíduos de mesma espécie que competem por alimento, água, por espaço, pela fêmea, e entre relações de espécies diferentes, que normalmente a competição é pelo alimento e pelo espaço. Temos aqui um exemplo de cooperação, onde nessa relação ambas as espécies saem ganhando. Nessa relação ecológica acontece o seguinte: os besouros colocam seus ovos na carne podre que servirá de alimento para suas larvas. Como outros insetos também colocam seus ovos aí. Os besouros adultos comem as larvas que não são deles, para diminuir a competição entre as larvas. Os ácaros descem do besouro antes dos besouros colocarem seus ovos. Comem quaisquer larvas ou ovos que não venham dos besouros, reduzindo bastante a competição. Os besouros levam os ácaros junto para o próximo corpo que encontrarem. No parasitismo, existem dois tipos, o ectoparasita e o endoparasita. O ectoparasitismo são parasitas que vivem fora do corpo, como, por exemplo, o carrapato, que vive nos pelos de um cachorro. E o endoparasita são aqueles que vivem dentro do corpo. Então, a tênia, que é a solitária, a lombriga, e os vírus, como o Covid-19, é um exemplo de endoparasita. O mutualismo, os líquens, eles são exemplos de mutualismo, né? Onde é uma relação onde duas espécies, elas dependem uma da outra para sobreviver, para viverem. Então, normalmente elas vivem juntas. No caso dos líquens, é uma relação ecológica que acontece entre algas, né, ou cianobactérias, e essas algas e cianobactérias, elas são responsáveis por fornecer compostos orgânicos ao fungo. Então, é uma relação entre algas e fungos. Então, há uma troca nessa relação, tá? Enquanto o fungo aí vai garantir um ambiente adequado para o desenvolvimento desse organismo e protegendo-o também. O comensalismo, aqui nós temos um exemplo do tubarão e o peixe rêmora, que vive associado ao tubarão. Ele fica preso ao ventre do tubarão, né, através de ventosas. Enquanto o tubarão procura uma presa,
a rêmora fica guardando os restos desse alimento do tubarão. Então, após a refeição, a rêmora, né, o peixe rêmora, ele vai buscar se associar a outro tubarão que também esteja faminto. Então, para a rêmora é uma relação benéfica, mas para o tubarão é neutra. Ela não vai nem traz prejuízo, nem traz benefício.